Olá! Hoje a gente vai mergulhar no primeiro capítulo do livro Despertar da Coragem Interior, de Gutenberg N.P. O foco? Uma virtude que é super necessária hoje em dia, a sensatez. Vamos entender juntos como essa espécie de bússola interna pode guiar a gente. E o capítulo já começa com uma pergunta que pega a fundo, né? Com tanta coisa acontecendo, tantas opções, tantos desafios, como é que a gente encontra um ponto de equilíbrio? Como é que se navega por tudo isso sem acabar se perdendo no caminho? Pois é, o grande problema parece ser esse, a correria. O livro descreve nosso dia a dia como um verdadeiro tumulto, sabe? Uma tempestade que fica exigindo da gente decisões para ontem. E essa pressão toda acaba empurrando a gente para impulsividade, para aquele caminho que parece mais fácil na hora, mas que lá na frente a gente vê que não era o melhor. Então tá, como é que se enfrenta essa tempestade? Bom, é aí que o autor apresenta a nossa ferramenta para isso, a sensatez. E ele descreve ela como uma verdadeira bússola que a gente carrega por dentro. E essa metáfora da bússola é muito poderosa. Pensa bem, uma bússola não te dá um mapa com o caminho todo traçado. Ela te dá a direção certa, o norte. A sensatez funciona assim, ajudando a tomar decisões mais equilibradas, não importa qual seja a situação. E o mais interessante aqui é essa ênfase na palavra segurança. Ser sensato não é só uma questão de ser inteligente ou de estar certo. É, no fundo, uma forma de se proteger, é ter aquela capacidade de olhar um pouco mais à frente, ver os perigos e escolher a rota que evita arrependimentos. Então, o ponto central é esse. O livro define a sensatez como uma arte. E o que isso quer dizer? Que não é algo que nasce pronto com a gente. É uma habilidade, algo que a gente desenvolve com o tempo, com a experiência. Ela mora justamente nesse ponto de encontro entre a lógica e a emoção, sabe? É uma dança entre o que a nossa mente analisa e aquilo que o nosso coração está sentindo. Ok, mas se é uma arte, como é que a gente aprende a praticar? Como a gente cultiva isso? O livro dá umas dicas bem claras, com alguns passos fundamentais. Essa prática se apoia em 5 pilares. Primeiro, encontrar a calma interior, porque sem paz não tem clareza. Depois, vem o equilíbrio entre mente e coração, harmonizar a razão e a emoção. O terceiro passo é aprender com o passado, olhar para os erros não com culpa, mas como lições. O quarto é se conhecer de verdade, para que as escolhas estejam alinhadas com o que realmente importa para a gente. E por último, mas não menos importante, ouvir a intuição. Aquela vozinha interna que muitas vezes sabe o caminho. E quando a gente coloca lado a lado, a diferença fica gritante. A escolha impulsiva é uma reação ao estresse. Ela busca um alívio rápido e não está nem aí para o futuro. Já a escolha sensata é uma resposta, com calma, com reflexão, pensando no impacto a longo prazo. Basicamente, a diferença é entre só tapar um buraco na parede e construir uma fundação sólida. E claro, a sensatez não funciona sozinha. Ela precisa de outros pilares para se sustentar. A empatia, para a gente pensar no impacto das nossas ações nos outros. A honestidade, para sermos verdadeiros com nós mesmos. A autodisciplina, que é o que nos ajuda a resistir às tentações do momento. A moderação, para fugir dos extremos. E talvez a mais difícil de todas, a paciência, que é dar tempo ao tempo para que a clareza possa finalmente aparecer. Bom, depois de entender o que é sensatez e como a praticar, o capítulo nos leva para um outro lugar. Uma jornada de reflexão com perguntas que fazem a gente olhar para dentro. A primeira pergunta já vai direto num ponto que muita gente se questiona. E a resposta do livro é bem otimista. Sim, ela pode ser aprendida. Como a gente viu, é uma arte que se desenvolve com a prática, com o tempo e principalmente com a vontade de aprender com as próprias experiências. Essa questão nos traz de volta para o coração da ideia. O que o livro sugere é um caminho de harmonia. É sobre reconhecer e respeitar as emoções, dar espaço para elas, mas sem deixar que elas tomem o controle e sufoquem a lógica. A chave, muitas vezes, é buscar a calma antes de tomar qualquer decisão importante. E aqui, a gente reforça um daqueles pilares de apoio. A autodisciplina funciona como um músculo que nos mantém focados nos nossos objetivos maiores, nos nossos valores. É ela que nos impede de trocar o que a gente mais quer na vida por aquilo que a gente quer só agora, nesse exato momento. E para fechar, chegamos na pergunta final, que na verdade é o grande convite que o livro deixa no ar. A questão não é mais o que é sensatez, mas sim como eu vou aplicar isso. Em cada pequena decisão, em cada momento do dia, como podemos escolher o caminho da calma, da reflexão, para construir o futuro que a gente realmente deseja. Essa é a jornada que o capítulo nos desafia a começar, agora.